Olá, turma do 5º ano! Bem-vindo, querido aluno Henry! Na aula de hoje de matemática, vamos aprender polígonos. Vamos à nossa explicação. Olá! Hoje vamos falar sobre os polígonos, formas geométricas que podemos encontrar em qualquer lugar. Você está vendo esta placa? Olha esta pipa! Vou desenhar no meu caderno. Uau! Todos estes objetos são polígonos. Um polígono é a superfície plana dentro de uma linha poligonal fechada. Veja essas formas. Vocês estão vendo algum polígono? A primeira forma não é um polígono, porque a linha poligonal não está fechada. A segunda forma também não é um polígono, porque tem um lado curvo. Perfeito! A terceira forma é um polígono, pois é formada por uma linha poligonal fechada. Os polígonos são formados por vários elementos. Os lados são cada uma das linhas, ou segmentos que formam o polígono. Os vértices são os pontos de união entre os lados. Os ângulos são o espaço entre dois lados consecutivos. As diagonais são os segmentos que unem dois vértices não consecutivos. Podemos classificá-los de diferentes maneiras, regulares ou irregulares, e dependendo do número de lados. Um polígono regular tem todos os lados e todos os ângulos iguais. Um polígono irregular não tem nem os ângulos, nem os lados iguais. Aqui você pode ver alguns exemplos de polígonos regulares e irregulares. Os polígonos também podem ser classificados dependendo do número de lados. Os triângulos são aqueles que têm 3 lados. Este pedaço de pizza tem forma triangular. Os quadriláteros têm 4 lados. Este sanduíche ou esta pipa são quadriláteros. Os pentágonos têm 5 lados. Esta piscina tem forma de pentágono. Os hexágonos têm 6 lados. As células desta colmeia têm forma de hexágono. Existem mais polígonos. Para nomeá-los é necessário usar o prefixo correspondente. É muito fácil. Para um polígono de 7 lados, diremos heptágono. E para um polígono de 8 lados, octágono. E assim por diante. Agora vamos às nossas atividades. Nas páginas 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252. Vamos começar pela página 245. Quais dessas figuras representam polígonos? Assinale. Então, tem 8 figuras aqui. Você vai ter que assinalar quais são os polígonos. Número 2. Nos revestimentos de pisos, é comum encontrarmos figuras com formas de polígonos. Em quais destes pisos os desenhos lembram polígonos? Assinale. Página 246. Nos polígonos podemos identificar ângulos, vértices e lados. Observe o polígono. A. Quantos e quais são os ângulos desse polígono?
B. Quantos e quais são os vértices desse polígono? C. Quantos são os lados? Número 4. Os polígonos podem ser classificados de acordo com o número de lados. Observe a tabela abaixo, depois escreva os nomes dos polígonos. Ok? Então, tem 3 aqui, você vai escrever o nome deles. Página 247. Observe os eixos de simetria desses triângulos. Quantos eixos de simetria tem esse triângulo? B. Quantos eixos de simetria tem esse outro triângulo? Número 2. Trace os eixos de simetria dos polígonos a seguir, depois observando o número de lados e o número de eixos traçados, verifique se cada polígono é regular ou não. Certo? Então, você vai dizer se é regular ou não. Na página 248. Número 1. As mudanças de direções que formam ângulos retos estão representadas em quais vértices? Então, aqui tem uma imagem e você vai dizer, tá? Qual que formam ângulos retos. Número 2. Nesse percurso, Carlos realizou quantas mudanças de direção? Embaixo, meça os lados dos triângulos a seguir. Aqui você tem 3 triângulos, você vai medir. O que você observou a respeito das medidas dos lados de cada um deles? Ok? Você vai responder. Página 249. Os triângulos são classificados em 3. Equiláteros, que tem os 3 lados iguais. Isósceles, que tem 2 lados iguais. E escalenos, que nenhum dos lados são iguais. Ok? Agora, você vai classifique cada triângulo como equilátero, isósceles ou escaleno. Ok? Número 3. Compare os ângulos dos triângulos com o seu ângulo reto em papel. Qual é a cor usada para indicar os ângulos retos, ângulos agudos e ângulos obtusos? Na aula passada, eu falei sobre isso, ok? O ângulo reto, só para lembrar. O ângulo reto é o que mede 90 graus, ok? Agora os demais é com você. O que você observou a respeito das medidas dos ângulos em cada triângulo? Ok? Então, agora na página 250. Vamos relembrar agora referente aos ângulos. O ângulo reto, o ângulo acutângulo, o obtuângulo, certo? O reto é de 90 graus. O actângulo é o que tem ângulo menor que 90 graus. E obtuso é o que tem ângulo maior que 90 graus. Ok? Outra classificação dos ângulos. Aqui no número 4, você vai ter que verificar se o triângulo é retângulo, acutângulo ou obtusângulo. Ok?
Embaixo, destaque as duas rodas giratórias da página 335, seguindo as orientações. Depois de prontas e antes de girá-las, responda: na roda gigante 1, qual cor tem mais chance de sair? Por quê? B. E na roda gigante 2? Então, você vai responder no caderno, ok? Número 2. Agora gire 5 vezes a roda gigante 1 e anote. Tá falando no papel, você vai anotar no caderno, ok? Então, essa atividade 2 e 1 da página 250, você vai fazer no caderno, ok? Vai copiar e responder no caderno, certo? Então, agora gire 5 vezes a roda gigante 1 e anote a cor em que parar. Faça o mesmo para a roda gigante número 2. Os resultados obtidos na atividade 2 foram os mesmos que você previu na atividade 1? Então, você vai dizer sim ou não. Depois, na página 251, observe os quadriláteros. Ok? Tem 4 aqui. Tem o amarelo, o laranja, o vermelho e o verde. Letra A. O que eles têm de semelhantes? B. O que eles têm de diferentes? Ok? Na página 252, observe esses outros quadriláteros. Identifique uma semelhança entre eles. Ok? Número 3. Alice percebeu que, juntando triângulos lado a lado, como abaixo, poderá obter vários polígonos. Veja a experiência que ela fez e escreva os nomes dos triângulos obtidos por Alice, ok? 4. Desenhe e recorte diversos triângulos com diferentes formas, junte os triângulos para formar polígonos, Depois troque ideias sobre os polígonos que foram obtidos a partir de triângulos, ok? Embaixo, desenhe na malha o simétrico do quadrado e do retângulo em relação ao eixo simétrico, ok? Veja como foi feito para o triângulo. E você vai fazer para as outras formas, ok? Então, essas foram as atividades da aula de hoje. Deixo aqui um grande abraço, fique com Deus e até a próxima aula.